Olá, aqui é a Vanessa Corrêa do blog Moral da História. No mês de outubro é o mês de aniversário de Manaus, dia 24, e hoje estamos gravando no dia do livro, dia 29 de outubro. Estamos aqui na primeira feira do livro de Manaus. Sejam bem-vindos e vem com a gente que a gente tem um bocado de novidade para mostrar. Olá, então eu estou aqui no stand N Linguagens da UFAM com Jean Santos. Ele é estudante do 4º período de Letras da UFAM e essa então é a sua primeira obra lançada. Como é que está sendo essa experiência? É a primeira vez que você está em uma feira de livros? Está sendo bem diferente, porque quando a gente começa a escrever, eu acho que a última coisa que a gente pensa é a exposição. E como é que foi então esse processo de escrita? Quando é que você começou a escrever? Por que você achou que tinha que escrever alguma coisa? Tudo começou em 2009 com um projeto escolar do meu ensino médio e que eu finalizei em 2011, que foi esse livro aqui, que é Evangeline, o Emissário de Fogo. Esse livro, ele é o início de todo o meu projeto literário. Eu comecei a ler e a escrever por conta desse trabalho de escola. Só que eu gostei tanto do processo que eu ingressei na faculdade de letras, língua portuguesa, justamente para aprender, desenvolver uma técnica, uma coisa um pouco mais profissional. Me fala mais um pouco do gênero, sobre o gênero que você escreve e quem foi que te inspirou a esse tipo de gênero. O gênero, basicamente, é um gênero fantástico, é de fantasia, e ele foi fortemente inspirado, desde pequeno eu lia mitologia grega, então o interesse veio desde daí. Eu já lia muito, bem antes de começar a escrever, sempre gostei de ler. Mas, em termos de estrutura literária, de literatura, as minhas principais influências foram o J.R.R. Tolkien, o que fez O Senhor dos Anéis, C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, o Neil Gaiman, que produziu Sandman. Em termos de enredo, esses foram os principais, em termos de gênero. Mas quando se fala de técnica, eu já também puxo muito para os escritores brasileiros e alguns amazonenses, que seriam Machado de Assis, a Clarice Lispector, um pouco de Milton Altum, e assim a gente vai tentando fazer uma coisa diferente. O Jean, ele é novinho, ele tem 19 anos, e eu estava aqui perguntando para ele qual era a dificuldade, se ele sentia que tinha uma dificuldade a mais em ser amazonense, né? A gente sabe que não é fácil entrar no mundo, né, de autores, de escrita, de livros. Já é difícil ser um escritor. É mais difícil ainda ser um escritor jovem brasileiro. E você acha que tem uma dificuldade maior? Você está no nível hard da coisa, assim, por ser, além de tudo, amazonense? O interessante é que o brasileiro parece que gosta muito de ler fantasia. Existe um público que lê fantasia, mas produzir fantasia ainda é uma coisa muito pouco explorada no cenário brasileiro. Existe aquela cultura do regionalismo, do nacionalismo, que parece que você não consegue produzir um material considerado literário se não seguir esses padrões. Então é realmente uma coisa que limita. Eu tenho que produzir, beleza. Eu tenho a capacidade de produzir. Mas tem que ter características daqui. Tenho que ter daqui, mas o daqui, convenhamos, não é interessante para todo mundo. E fora que esse livro, eu trabalho ele de um aspecto que dá também para ter uma pegada amazônica. Tem alguns contos que são que dá para que você consegue ler e vai dizer, nossa, isso foi escrito por um amazonense. Legal. Então, para finalizar, eu queria só que você falasse uma sinopse dos contos então que tem aqui, o que a gente pode esperar desse novo universo. Então, esse projeto todo, ele trata da Elad, que é um mundo onde há 400 anos não tem mais dia, não existe mais sol, é uma noite sem fim. E esse livro, mais especificamente, o Relato de um Mundo Sem Luz, ele trata de pessoas, de alguns personagens que vivem nesse mundo onde os deuses foram literalmente assassinados, e quão angustiante ou até mesmo benéfico é viver num mundo assim. Afinal, são 400 anos. Existem pessoas que simpatizam com essa situação, que já se acomodaram com a situação, e outras que ainda são contra. Então, existem personagens... Eu tenho, por exemplo, uma feiticeira, eu tenho um prostituto, eu tenho um escultor, eu tenho até um corvo.
justamente para dar diferentes pontos de vista sobre esse universo novo. E da mesma e é justamente para criar uma curiosidade, porque da mesma forma que os personagens são imersos nesse mundo diferente, eu também tento fazer esse processo de imersão com o próprio leitor. Legal. E vai ter sequência, não vai? Sim, esse livro, na verdade, ele não é cronológico. Ele é meramente uma introdução de contos aleatórios que se espalham ao longo dessas histórias. Mas sim, o Emissário de Fogo, ele está planejado para ser o primeiro volume, que eu pretendo finalizar ele até o ano que vem. E também estou trabalhando na sequência mesmo do Emissário de Fogo e por aí vai. E uma coisa que eu esqueci de citar, esse livro aqui não passou por um processo editorial. Foi o próprio Jean. Não, eu vou pedir, conte a sua história. Como é que... O livro, ele é totalmente independente, desde a arte que foi feita por um amigo meu de Ciências da Computação, Tyler Jorel, um dos que sempre acompanharam o meu trabalho, sempre botaram fé. Tá lindo, adorei a capa. Então, o dinheiro para pagar essas impressões foram pagos todos por mim, dando aula durante alguns meses. E não existe o apoio de nenhuma editora, é tudo eu, é todo meu, com a ajuda de amigos, parentes, familiares e quem mais teve interesse, quem mais acreditou que isso poderia ser um projeto realizado. Então, editoras, fiquem de olho, porque tem aqui um próximo lançamento que todo mundo já está curioso, que já passou por aqui pelo stand, já está curioso, então editoras, se fosse vocês, ficariam de olho, viu? Eu já adquiri o meu exemplar autografado, deixa eu abrir aqui para vocês. Olha que legal. Ainda ganhei um adesivozinho. Olha que bacana. Então eu já adquiri o meu. Se você tiver maior curiosidade e quiser adquirir também, eu vou deixar o contato de como adquirir o livro aqui embaixo, ok? É isso, Jean. Muito obrigada. Boa sorte. E eu estou curiosa para chegar em casa e ler então o seu livro. Parabéns, viu? Muito obrigado. You are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white, and yet you incessantly stand on your head. Do you think at your age Olá, estamos aqui então no stand da Central Gospel com a Tatiana Malafaia. A gente vai ter uma conversa aqui com ela um pouquinho. Ela é psicóloga e também cantora gospel. Trabalhou com criança e adolescente na sua carreira de psicóloga, como professora, e a gente vai escutar um pouquinho da história dela. Então, como foi o começo desse trabalho? Quando que você viu que gostava de trabalhar na psicologia e especialmente com crianças e adolescentes? A psicologia, desde novinha, eu já sabia que queria seguir. Quando me perguntavam o que você quer ser, eu quero ser psicóloga, né? Embora muitas vezes as pessoas, quando queiram fazer psicologia, elas vêm com algumas questões, com algumas ideias sobre o que é ser uma psicóloga, né? Eu converso muito com os meus amigos, eu sou sempre a conselheira. E aí entra na faculdade, você vê que é um universo muito mais amplo do que simplesmente sentar e conversar como um amigo. Que na verdade é um relacionamento que é bem diferente de ser amigo, né? Mas assim, desde que eu me lembre, da minha última lembrança, eu pensava em ser psicóloga mesmo. E sou formada há 6 anos, né? E sempre gostei muito do público infantil e dos adolescentes também, né? São 2 públicos que muitas pessoas fogem, porque é um desafio mesmo você lidar com um público que é diferente de você, né? Você lidar com o adulto é uma coisa, você lidar com a criança, você exige técnicas diferentes, né? Uma abordagem diferente para você lidar com eles. Mas eu gosto, curto muito. Como você falou, já atendi bastante crianças em consultório, né? Amo o meu trabalho, amo clinicar e é um prazer para mim atendê-los. E assim, como psicóloga, como é que você indica para os pais? O que os pais podem fazer para incentivar seus filhos a ler desde o quanto antes? O que você indica fazer? Bom, eu diria que primeiro esses pais têm que ler. Porque a gente não pode... Como é que a gente vai ensinar para o outro? Existe um versículo bíblico que eu gosto muito, apesar de eu estar falando em nome da psicologia, que é: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Não está dizendo assim, ensina a criança o caminho. Está dizendo, ensina no caminho, ou seja, é através do exemplo. Então eu não posso querer que minha filha seja uma leitora ávida, apaixonada pelos livros, se eu não sou. Então a criança, desde pequena, ela se baseia pelo exemplo. Então minha filha vai me ver lendo,
ela também automaticamente vai querer me imitar. Ela vai pegar, eu vejo minha filha fazendo isso. Mamãe, eu também vou ler um livro. Ela vai lá e pega e finge que está lendo. Isso já é um iniciar, né? Como eu tinha te falado aqui antes, eu acredito também muito na vida pré-natal, né? Aquele momento da gravidez. A mulher, às vezes as mulheres pensam, mas meu filho não está escutando, meu filho não tem noção do que eu estou falando para ele. Pega um livrinho, lê uma história, conte uma história para o seu filho, isso já vai criando esse hábito, né? Os bebezinhos já podem ter livros? Podem, tem aqueles livrinhos plásticos, né? Os livrinhos de banho que a gente fala. Compra um, dá para o seu filho, né? Deixa ele levar para a banheira, para ele brincar. Alguns vêm com aquelas texturas, né? Com aquelas imagens bem coloridas para atrair a atenção. Então, esse ato de estar com um livro na mão, de folhear, esse prazer, né? Que é um desafio hoje a gente manter diante das redes sociais, né? Dessa questão da internet, da tecnologia, mas eu acho que nada vai substituir esse prazer de você ter um livro na mão, de você ler, né? Muito obrigada por esse momento. Essa então foi a Tatiana Malafaia. A gente fica por aqui, gente. Obrigada.